A palavra paixão, ela tem origem na língua grega e depois uma versão latina. A origem grega da palavra paixão é a palavra pathos, em grego, que significa sofrimento, padecimento. Por isso, por exemplo, é muito comum no ambiente médico, quando se quer estudar algum sofrimento, algum adoecimento, se diz: a gente precisa fazer a patologia, ou seja, o estudo da razão do sofrimento ou daquela dor. Diversas palavras da nossa língua têm origem no termo pathos, em grego, que significa sofrimento. Hoje eu vou chamar a atenção de umas palavras que estão relacionadas com o nosso tema de hoje, que é a compaixão. Vamos lembrar que a palavra grega é pathos. Vamos a uma primeira. Quando a gente mal conhece uma pessoa, e aí o nosso povo até diz assim de uma maneira muito simples: fui com a cara dela, fui com a cara dele. O pessoal bem antigo, que tem mais de 40, usava até um outro termo. Dizia assim: o meu santo, né? Já ouviram essa expressão? A palavrinha em português que traduz esse sentimento é a palavra simpatia. Patia vem de pathos, e sim é um prefixozinho que em grego significa convergência. Por exemplo, a convergência de sons é a sinfoné, ou a sinfonia. Vem desse termo, convergência de sons, de fonés, da sinfonia. No caso da simpatia, existe uma convergência de sentimentos, de afetos. Simpático. O que é ser simpático? Ser simpático a alguém, ou ser simpático com alguém, é fazer esse esforço, ainda no nível psicológico, né? Para que haja um estreitamento, tanto quanto possível, de opiniões, de escolhas, de modo de ser e daí por diante. Quando isso ocorre, a gente diz que existe uma simpatose, uma simpatia. O contrário também vale, né? Às vezes a gente vê a pessoa, é muito comum a gente ouvir isso, a pessoa viu a outra pela primeira vez: não fui com a cara de fulano, não fui com a cara de fulana. Tem até um outro termo feio que eu nem vou falar aqui, para dizer que não vai com a cara, que o pessoal usa muito, o pessoal antigo também usava. A palavra antipatia é exatamente aquela que traduz esse sentimento. Anti significa em oposição a, né? Tem as várias vacinas, anti isso, antirrábica, anti isso, anti... porque ela combate, né, a enfermidade, ou vírus, ou... E pathos é exatamente aquela ideia da compaixão, né, do sofrer. Então, a antipatia é o oposto da simpatia, é quando alguém, do ponto de vista, e ainda naquele nível psicológico, tem atitudes ou se esforça no sentido de não fazer aquela necessária comunhão de sentimentos, de pensamentos, de ideias. Hoje em dia tem uma palavrinha nova que está na moda, que não é propriamente a simpatia e nem a antipatia, que é a palavra empatia. O que é ser empático?
Aqui o prefixo é o prefixo in, que significa entrar. A palavra empatia já vai se aproximando do conceito de compatia, de onde dá em latim compaixão. A palavra empatia significa você não ser indiferente a um determinado sentimento e à própria existência da pessoa. O que é ser empático? É ser capaz de levar em consideração que alguém está ali, que aquela pessoa tem a sua história, que aquela pessoa tem suas alegrias e suas tristezas, e que independentemente disso, eu posso estabelecer com aquela pessoa trocas. Não se trata de um esforço para ser agradável e tão pouco, é o caso da simpatia, e tão pouco para ser desagradável. Mas se trata de ser capaz de levar em conta a existência do outro e se sentir ligado, comprometido, de alguma forma relacionado com essa existência, que é diferente da apatia. O que é a apatia? É aquela coisa, está ali, tá bom. A apatia é a indiferença. A empatia, porque a é o prefixo de negação, né? É a ausência de qualquer sentimento em relação àquela pessoa. Não é nem sentimento bom ou esforço para tal, a simpatia, nem o sentimento da adversidade, que é a antipatia, mas a apatia é tanto faz, como tanto fez. É o mesmo que a indiferença. O contrário da apatia é a empatia, é essa capacidade de não ser indiferente ao outro. A palavra compaixão representa um passo ainda maior no que diz respeito à palavra pathos e à profundidade dela. A palavra compaixão é a junção do prefixo com mais o termo pathos. Compaixão significa fazer comunhão com o sentimento do outro. É aquilo que diz Paulo, o apóstolo, ser capaz de chorar com quem está chorando e sorrir com quem está sorrindo. A compaixão é a coragem de entrar na vida do outro, que é muito mais do que ser simpático ou muito mais do que ser empático. Quando a gente é empático, por exemplo, a gente diz assim: eu reconheço as dificuldades e as alegrias do irmão e tenho profundos sentimentos em relação a isso, mas ele fica com as coisas dele ou dela e eu fico com as minhas. A compaixão, que é compathos, que em latim vira passio, passiones, paixão. A compaixão significa ser capaz de fazer minha a dor do outro, ser capaz de fazer minha a alegria do outro. Então vamos, não sei se vocês vão concordar comigo, a compaixão excede aquela coisa psicológica saudável. Claro que todo mundo que é psicologicamente saudável aprende também, refina a sua empatia e consegue chegar à compaixão, mas ela vai um pouco além do que eu estaria obrigado no nível do comportamento, e ela me leva para um outro nível,
o nível espiritual. A compaixão tem lá seu teor, sua força espiritual. Por exemplo, na primeira leitura de hoje, o Deus tinha visto o sofrimento do povo no Egito, humilhado, escravizado, e foi o próprio Senhor que tomou a iniciativa. Ouvi o clamor do meu povo, Moisés, vamos libertá-los. E o Senhor, que se compadeceu, teve compaixão, tomou para si o sofrimento daquele povo, que no texto de hoje ele diz: vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus, que significa dizer, as dores de vocês são minhas dores, as alegrias de vocês são minhas alegrias. Foi o Senhor que, compadecido da situação de sofrimento daquele povo, tirou da escravidão do Egito, e hoje, no início da caminhada do deserto, ele faz logo questão de dizer o seguinte: teremos uma caminhada longa pelo deserto daqui para frente, mas vocês não estarão sozinhos. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Compaixão. Ou seja, ele de tal forma se envolveu, diferente, por exemplo, dos deuses gregos, que observavam com certa distância e às vezes até mandavam desgraças e infortúnios, ou de alguma forma, aquela ideia antiga do jogar dados, né? Jogam dados e lançam a sorte dos homens. Não. A sorte dos homens para o Deus de Israel, a sorte de Israel, ela afeta, do ponto de vista da misericórdia do coração do nosso Deus, também a vida dele, a vida do nosso Deus. O sofrimento do povo de Deus é o sofrimento dele. A alegria do povo que a ele pertence, a alegria dele, o mesmo vale para a tristeza. Interessante que no Salmo, que a gente ouviu, né? A Juliana cantou aí para a gente, bem bacana. O Salmo falava exatamente de nós somos o seu povo e o seu rebanho. Ou seja, aquela ideia da pertença. E o Evangelho, muito próximo, tematicamente da primeira leitura, mas distante no tempo, diz assim: Jesus compadeceu-se daquela multidão, porque ela estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. E na sequência Jesus chama os apóstolos, o texto fala o nome dos apóstolos, e Jesus confere aos apóstolos algumas prerrogativas que eram suas, para que os apóstolos pudessem cuidar daquela multidão cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Todas as necessidades daquela multidão que procurava Jesus, procurava a compaixão do Senhor, porque precisava ser curada de suas doenças e enfermidades, porque sofria a dor da morte e qualquer outra necessidade, pôde experimentar através daquilo que Jesus deu aos apóstolos, o próprio cuidado e a compaixão do nosso Deus. E a cruz é o lugar por excelência da compaixão. Por isso a gente diz assim, paixão de Cristo. O Senhor é compassivo, indulgente, clemente, cheio de misericórdia. Todos esses temas nos aproximam exatamente dessa misteriosa comunhão de Deus conosco, que é tão profunda que Ele foi capaz de dar o Filho único dele, e o Filho único aceitou morrer para nos resgatar. Quando a gente canta no tempo da Quaresma, prova de amor maior não há, a gente está falando de compaixão, que doar a vida pelo irmão, é de compaixão que se está falando. E eu penso que a leitura de hoje nos movimenta em dois sentidos.
reconhecer a compaixão do nosso Deus em nossa vida, beber dessa compaixão, experimentar essa compaixão. Ela cura, ela restaura, ela refaz, mas também entender que o Senhor conta conosco, como contou com os apóstolos, para sermos sinais da compaixão dele, expressão da compaixão dele, braços alongados da compaixão do nosso Deus no mundo. Cada um, a seu modo, tem a oportunidade de cuidar, de ser compassivo, de exercer esse mistério que é divino. Não está só no nível do comportamento simplesmente, mas também daquele da fé, sendo compassivo. Peçamos ao Senhor que nos dê uma semana de experiência e reflexão sobre a compaixão do nosso Deus.